Olá, aqui é a Liliane Ventura. Há um golpe de Estado em curso? O jornalista Guzzo acredita que sim. Um golpe que está sendo desenhado em câmera lenta, com ativismo judicial, imprensa militante e intervenção do judiciário no legislativo. A Constituição Federal, que visa garantir a lei, a ordem e a liberdade, está agonizando. E os que deveriam socorrê-la estão golpeando-a cada dia mais. É angustiante. A culpa pode ser atribuída à grande mídia. A mídia tradicional que aposta nos termos despiora e, infelizmente, temos boas notícias sobre o governo federal. A espiral do silêncio, imposta e reforçada por jornalistas amestrados, contribuem para a ascensão dos iluministros contra as vozes dissonantes que não concordam com a agenda progressista. Frases prontas e narrativas padronizadas nos grupos de militantes, também chamados de redação, para inundar as manchetes nacionais e até as internacionais. O que chama a atenção é que esse método não é novidade. Na verdade, ele teve início em 1780 e se estendeu até 1830, mas sua prática nunca foi efetivamente abandonada. Esse período é conhecido como primeiro jornalismo, entre aspas, porque o que conhecemos como jornalismo hoje começou bem antes de 1789, por exemplo, com o chamado Actas Diurnas da Antiga Roma, mas o que nos interessa aqui mesmo é o primeiro jornalismo, que está sendo usado atualmente. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, já dizia Edmund Burke. E as redações se aproveitam da falta de conhecimento histórico da população exatamente para manipulá-la. Ele tem como base a estrutura da periodicidade e atualizações diárias, mas a sua atividade atendia núcleos de poder econômico e financeiro da época mercantilista. Seu contexto social e político era a Revolução Francesa, que usava o lema liberdade e igualdade. As características mais marcantes, e aqui voltamos ao passado, eles possuíam um cunho eminentemente opinativo e doutrinador e estavam mais preocupados em disseminar ideologias políticas do que transmitir a notícia de fato. Como dizia Marcondes Filho, é uma imprensa partidária em que os jornalistas eram políticos e o jornal o seu porta-voz. Exatamente como vivemos hoje. Antagonista é a assessoria do Moro. Folha, do São Paulo, é do PT. O Globo, de quem quisera lá comprar o espaço, assim como o Estadão, Veja, isto é, pagou, levou. Já dizia Juca Chaves, a imprensa é muito séria, se você pagar, eles até publicam a verdade. Até pouco tempo, eles tinham o poder da narrativa e o monopólio da informação, e com o advento das redes sociais perderam a credibilidade, a narrativa e o monopólio. Suas bandeiras ideológicas, sempre à esquerda, com as falsas bandeiras de liberdade e igualdade, não tem mais tanta influência e os grandes grupos econômicos e a elite burocrata sabem que precisam nos calar e nos descredibilizar. Por isso, os inquéritos, as perseguições às agências de fact-checking, chegando ao absurdo de um moleque dizer se o Nobel está falando a verdade ou não. E, por fim, o Congresso Nacional e o Judiciário, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, fazem uso dessas agências que não possuem qualquer procedência e checam piadas, os famosos memes, para calar as vozes dissonantes que atrapalham a tomada definitiva do poder e, de uma forma ou de outra, esclarece a população sobre o que há por trás da notícia. Estamos na nova Revolução Francesa? Não sei. O que podemos afirmar é que o presidente Bolsonaro já alerta há algum tempo para essa escalada autoritária que está se instalando aqui no Brasil. A nossa Constituição sofre estupros jurídicos diários e o gigante dorme em berço esplêndido. E a mídia militante aplaude os arroubos doentios do ministro mais perverso da história. Não há mais separação e harmonia entre os três poderes. Em um momento em que o país se encontra em frangalhos e a população passando fome por conta dos desvios bilionários praticados por governadores e prefeitos, o Supremo Tribunal Federal está investindo toda a sua força contra o único presidente que olha para o seu povo como olha para os seus filhos. O Brasil sufoca com presos políticos e a banditolatria institucional. Em 2020, um dos maiores bandidos da história, Lula,
foi inocentado depois de roubar bilhões da saúde e tudo que ele pôde lá. Seu partido, o PT, possui integrantes como Gleisi Hoffmann, acusada de receber 7 milhões de fundos de pensão dos aposentados. Olha, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso deixarão o seu nome na história. Serão conhecidos como bandidólatras. Por meio de outra ação, dentre tantas e draconiana, o mesmo Supremo que jurou defender a Constituição, mas promove inquéritos ilegais e sigilosos para prender e perseguir quem tem opinião contrária à esquerda e alcunha o presidente de genocida, determinou inclusive que o Senado Federal colocasse em voga a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia. Gasto de dinheiro público para palanque político, para o deleite da chamada grande mídia destacar trechos e mostrar ao mundo, com muita manipulação e desinformação, como o presidente Bolsonaro é um bicho papão. Talvez eu concorde com o Guzzo. Pode ser que estejamos em via de colisão com um golpe. Não com aquele tradicional de tanques e fardas, e sim com aquele igual da Venezuela, com togas e canetas. Meu povo, eu fico por aqui. Eu sou Liliane Ventura.